Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tilipa, começando mais um episódio do Quebrando a Regra Podcast. Hoje um tema super importante. Essa mesa aqui está rodeada de mulheres poderosas, empoderadas. Até brinquei com elas que a Lúcia deveria estar aqui hoje no meu lugar. Eu não tenho lugar de fala para falar desse tema, mas a minha amiga Sil, que está aqui, daqui a pouco eu vou apresentar, falou, não, é importante vocês homens também apoiarem essa causa. Então a gente vai fazer um papo aqui muito interessante sobre a jornada da mulher no mercado de trabalho. Então hoje, iniciando esse podcast, queria dar boas-vindas aqui para a Sil. Tudo bem, Sil? Tudo bom, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui falando de um tema que a gente já estava tão empolgada falando, né? Muito bom conhecer a Dani aqui, a Cíntia veio comigo, mas muito feliz de falar sobre o tema, algo que realmente gosto e cada vez gosto mais de falar. Não, é super importante. Também dar boas-vindas para a Cíntia. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, Tilipa, muito prazer estar aqui. É um tema que a gente gosta muito de falar, muito prazer em conhecer a Dani também, no projeto dela. Eu e a Sil, a gente está nesse projeto aí já faz alguns anos e cada ano que passa, a gente vê a importância de falar sobre o tema. E a gente está aqui para discutir isso com você. E obrigado pelo convite. Obrigado. E a Dani aqui, tudo bem, Dani? Obrigado Fala, pela Ti. presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, compartilhando, né, junto com essa mesa tão rica aqui, um assunto tão relevante e que merece ainda muito espaço, muita voz, né? Vambora, pessoal, vai ser demais. Tá bom. Eu estava olhando, pessoal, um trabalho aqui do pessoal da Universidade Estadual da Paraíba, né? Que elas falaram muito de gênero e racismo, né? E aí até fazer o crédito aqui para Marcela de Almeida, a Ana Paula Augusto da Silva, a Érica, a Jaqueline, a Patrícia Aragão. E na introdução do trabalho dela eu achei muito interessante, porque eu vou ler aqui para vocês, pessoal. Elas falam assim, não é fácil ser mulher num país que, embora teoricamente democrático, não se tem a liberdade e igualdade de gênero de forma efetiva. Principalmente porque as raízes do patriarcado, reveladas e impostas por meio nos discursos de ações machistas, pesam sobre nossas vidas, sobre a nossa segurança diária. Não é fácil ser mulher num país onde nos últimos anos vem aumentando o número de mulheres nas páginas policiais vítimas de violência física. Não é fácil ser mulher em um país onde todo tempo temos que mostrar que somos capazes de ocupar os maiores variados cargos e funções que são prioritariamente dominados pelos homens. Queria começar aqui, pessoal. É um fato mesmo. A mulher tem esse sofrimento hoje no Brasil. Eu acompanho os números de feminicídio. Enfim, é isso mesmo? Quem quer começar a falar? Eu começaria. É. O Brasil, ele ocupa, infelizmente, o quinto lugar, a quinta posição dos países que mais matam mulheres, que mais matam indivíduos que nasceram mulheres. Isso daqueles que o medem, né? Temos aí países que não têm essa medição. E isso, elas têm muita razão em dizer que é fruto de uma educação machista patriarcal. Então, a gente está estruturalmente fincado com os dois pés nessa cultura, que até afeta a própria autopercepção da mulher. Então, a mulher também ela é educada como uma pessoa machista, né? Uma pessoa que subjuga outras mulheres. Então, no nosso país, a gente está aí entre 52%, 54%, não sei, de mulheres. Então, assim, a gente não só precisa discutir isso com os homens, como com as próprias mulheres também. Exato, concordo plenamente. Quer completar, senhor? Vou completar. A gente já estava aqui, eu e Dani, Discutindo, debatendo sobre sim. nos bastidores. E assim, é muito triste a gente ver que esse número está subindo, sendo que, apesar de tanto debate, tanta coisa que vem sendo gerada cada vez mais, esse número deveria estar descendo. E aí a gente começa a ver uma contramão, né, de ações que não deveriam estar mais ocorrendo. Então, isso, além de tudo, é muito triste. A gente vê uma evolução da mulher em termos de carreira, tal, de independência, mas parece que, por algum motivo, isso está afetando o ecossistema de alguma maneira, trazendo mais agressividade, mais mortes e tudo mais que não deveria vir, né? Então, qual é o gráfico?
qual é o modelo de jornada que a gente tem que, além de ajudar e fomentar a jornada da mulher no trabalho, o que mais que a gente precisa trazer para essas mulheres de apoio e de transformação mental na cabeça delas também para ajudar a transformar isso, né? Sem dúvida. E são muitas esferas, né, que hoje a mulher precisa se posicionar, né? Então, a Cíntia comentou, somos 52%, mas somos mãe dos outros 48%, né? Verdade. Então, a questão deveria ser tratada, no mínimo, com mais empatia, com mais respeito, por tudo que está em torno da mulher, né? Principalmente nessa questão mesmo de humanidade, né? Você acha mesmo, Dani, que o Brasil ainda é um país machista? Nossa, Ah, gente, ainda é. Com Ainda certeza. com certeza. E pensando assim, dentro de ambiente de trabalho, né? A gente ainda tem muito para romper, né? Então, hoje, eu represento a Bravo. A Bravo é uma consultoria de tecnologia para a área fiscal. Então, a gente já traz aqui 2 temas, que com certeza quero ainda falar mais com as meninas aqui, que é tecnologia fiscal já tende a ser um ambiente mais masculinizado, né? Mas, felizmente, é uma empresa que tem uma iniciativa diferenciada nesse sentido. Hoje, nós somos 60% do quadro em mulheres, né? E 70% na liderança. Então, assim, para mim, é um orgulho grande poder representar essa marca, trazer esse tema aqui pra gente. Mas, ainda não é a realidade dentro das empresas. E a gente tem aí um time... menos de 30%, né, meninas? Dentro do mercado de tecnologia e tudo mais. Então, com certeza, Tia Lipa, ainda tem muito para a gente tratar. E como a Cíntia comentou, é um assunto que a gente tem que falar até o dia que a gente não vai precisar falar mais, né? Sim, eu estava vendo um dado, tem uma pirâmide, a gente não conseguiu a imagem, mas tem a pirâmide, vamos dizer assim, do privilégio, né? Então é um privilégio você ser um homem branco no Brasil, aí depois vem... Sim. A mulher branca, aí depois vem um homem negro Isso. e a mulher negra no último estágio. Exatamente. Com todos esses problemas que vocês estão colocando aqui hoje na mesa. E ser uma mulher negra, então, é mais difícil ainda na jornada de trabalho. Cara, e assim, eu acho que é válido falar dessa pirâmide, que o ser mulher negra no mercado de trabalho é a base, mas assim, é um filetinho da pirâmide. Né? Sim. Dividido entre os 3 maiores, mas é um filetinho. Então, ela está realmente sem privilégio nenhum. Ou às vezes ela não consegue nem sonhar, ela não consegue saber que ela pode seguir carreiras diferentes. Ela é totalmente limitada por uma sociedade machista, né? E até mesmo na sociedade, não só estou falando de profissional, mas no coletivo. Quando a gente vai para o coletivo, as pessoas não olham elas como um grande potencial de profissional, seja em tecnologia, tal. Então você vê, né? Dentro do mundo que a gente fala aqui de racismo, que a gente sabe que acontece, e a gente que trabalha em empresas de tecnologia, a gente pode falar quantos negros efetivamente tem? Homens. Contra os homens brancos. Já são poucos. Sim. Mulher, então... Contra E assim, é primordial quando a gente fala de equidade de gênero a gente ter corte racial, porque há muita diferença assim entre mulher branca e mulher negra. Enquanto que uns 2 anos atrás estava lendo uma estatística sobre enquanto que o feminicídio a mulheres brancas diminuiu em São Paulo, no estado de São Paulo, para a mulher negra aumentou e muito. Então, elas são muito mais vulneráveis, elas têm menos acesso à educação, menos acesso a crédito, menos acesso a dinheiro, a financiamento, menos acesso a orientações. Então, é super importante a gente ter o corte racial, a gente olhar para a mulher, olhar para a equidade de gênero, mas sim também olhar para a diferença racial dentro desse grupo. Por tantos menos isso, menos aquilo, menos... Por isso que a gente precisa do mais, falar mais, apoiar mais. Esse negócio de apoiar a mulher, a gente estava comentando aqui, a gente precisa, e as mulheres não apoiam mulheres. Então, assim, mudar até a forma de pensamento nosso do dia a dia, porque de tantos menos, acho que assim, grande parte
até das minhas amigas, do meio que eu convivo, se eu falar esses dados, a maioria nem sabe, né? Sim. Tipo, não tem ideia, fala assim, nossa, elas recebem menos, a gente tem que ajudar mais. Porque o pessoal fala, não, porque, acho que você já escutou, né? Eu vejo os podcasts daqui, o pessoal fala assim, mas a pessoa também tem que querer, né? Tem muito disso. Mas eu atendi uma vez, eu participo de um grupo muito legal de capacitação, né? De pessoas de pobreza e assim, baixíssima renda. E eu falei para uma das moças, eu falei assim, qual o seu sonho? Se você não precisasse pensar em dinheiro, em nada, o que você gostaria? Qual que é o seu sonho? E ela falou assim, Silvana, pessoas como a gente não tem sonho, a gente não tem direito de sonhar. O que vem já é muito lucro. Aquilo bateu em mim, assim, de um jeito que eu falei, cara, a pessoa fala que não tem direito e não pode sonhar, e é porque ela não consegue. Então, quem a gente tem que ser? Parece estar focado somente numa sobrevivência, né? É isso. Não tem a ver com o viver, o desfrutar, mas como o garantir a sobrevivência, né? É muito complicado. Aí você pensa, falando de mulheres negras, tem muitas iniciativas que pensam, olha, a gente vai promover aqui uma vaga de liderança para uma gestora negra, E você vai buscar? Não tem. Você tem que formar, né? Tem que vir lá de baixo, tem que formar, capacitar para que ela ocupe essa posição daqui a algum tempo, porque o acesso hoje ainda é restrito, né? Então, essas ações afirmativas são super importantes. Então, assim, não basta você não ser machista. Você tem que ser anti-machista. Você tem que trabalhar. Perfeito. Você tem que trabalhar contra isso. É a questão estrutural. Então, eu quero contratar mulheres negras, eu quero tê-las em cargos de gerência, vice-presidente. Eu constato, de diretoria, vice-presidência, eu constato que elas não estão formadas, e daí eu paro por aí? Não, é minha responsabilidade formar, a responsabilidade das empresas estarem presentes nessa formação. Então, assim, de qualquer forma, ou trazendo para um corporate learning, ou fomentando escolas dentro das comunidades, Sim. enfim, em parceria com os governos, em parceria com as escolas, mas eu acho que assim, é o passo a mais, né? Então, igual a Sil falou, que é super importante, todos nós temos o nosso poder. Todas nós, todos nós temos aquele pedacinho que a gente pode dar para outra pessoa. Então, na contratação de dentista ou na compra de um microempreendedor. Então, assim, olhar com cuidado. O que eu fiz para uma mulher negra? O que eu fiz para um homem negro? O que eu fiz para uma pessoa pobre? Então, isso é o nosso trabalho de inclusão. E todo mundo tem esse poder. E daí, olhando para o corporativo, claro que o poder é muito maior, né? Porque aqui, o valor financeiro é muito maior, o poder financeiro é muito maior. Então, por que não fomentar essa educação? Então, eu quero da sociedade isso, mas eu tenho a minha parte de responsabilidade. Eu acho que eu vi um podcast do Ti, outro dia, ele falava assim, quem somos nós, assim, nós somos a pessoa que vai dar oportunidade? A gente vai agarrar uma pessoa e falar assim, olha, eu vou te dar a oportunidade. Porque acho que um dos pontos mais difíceis é essas pessoas acreditarem que alguém está dando oportunidade, acho que é um ponto, e a gente, nós que estamos com esse nível de consciência, nós somos as pessoas que vão gerar essa oportunidade. A gente está realmente gerando, a gente está fazendo, a gente está comprando, ou a gente vai pegar pela mão? Vai pegar pela mão. Vem cá, vem, senta aqui, vai trabalhar comigo, eu vou te ensinar, eu acredito em você. Porque no mundo como esse, é muito difícil até deles acreditarem neles mesmos, delas acreditarem nelas. É o primeiro ponto, né? Eles não. A gente teve uma conversa umas semanas atrás, né, com uma jovem, baixa renda, periferia, e tá aí dentro de um projeto, que daqui a pouco eu vou falar mais para vocês, mas o posicionamento dela foi exatamente esse pra gente. Ela falou, Dani, eu vi meu pai sendo operário, eu vi minha mãe sendo, né, doméstica, e eu entendi que era isso que tinha para mim. Exato. Né, que eu não poderia pensar em ter qualquer outra coisa diferente disso. Eu não tenho nem como ter a referência. Então, referências. Né? Então a gente falou,
Não, vamos lá, a gente quer te ajudar a começar a sonhar, porque sonhar grande, sonhar pequeno vai dar o mesmo trabalho. Então vai que dá certo, Eu falo isso também. né? Exatamente. Não vamos economizar no sonho, né? Não vamos. E o sonhar é baseado na referência, né? Com o que eu posso sonhar? Qual que é a minha vivência para sonhar, né? Então, assim, tem tantos projetos, o seu, o nosso, que faz isso. A gente quer inspirar, a gente quer mostrar modelos que estão fora das referências que elas tiveram até agora. Exatamente. Então, a gente quer mostrar modelos ali que fala assim, gente, ó, tá vendo? E Tá que é vendo possível, essa pessoa, essa pessoa? Chegaram, mulheres chegaram, e daí temos, né, no nosso quadro de voluntárias, que são executivas, poderosíssimas, que elas vieram de famílias super humildes, de situações de faltar dinheiro mesmo para a escola, ou faltar dinheiro para comida. Tem uma super amiga nossa, né, que o primeiro salário dela comprou um fogão para a mãe. Eu fico emocionada toda vez que ela conta essa história nas nossas palestras, né? Exato. Gente, assim, sabe, não é algo além daquela realidade que aquela menina está passando hoje, entendeu? Ela pode, é uma carreira para ela. No nosso caso, tecnologia é uma carreira para a mulher e a nossa função é fazer ela enxergar isso. Sabe um negócio que eu escuto bastante lá no Google, eu concordo, que vocês estavam falando? Não basta só também criar oportunidade. Mas você convidar a pessoa para uma festa e deixar ela num canto. Tem que chamar para dançar, entendeu? Pra ela curtir a festa. Excelente. A gente fala Porque uma das coisas que a gente viu bastante, às vezes as pessoas conseguem a oportunidade de trabalhar, ela se sente tão no mundo completamente irreal que ela resolve sair. Entendeu? Acontece. Eu demorei muito tempo, assim, pra, sei lá, se ainda me sinto à vontade na Faria Lima, mas eu falo, puta, não é meu lugar aqui, sabe? Não é muito a minha cara, né? Até brinco com o Rodrigão aqui da live, eu gosto de boteco, eu gosto desses restaurantes chiques e tal, né? Enfim, mas muitos talheres e muitos copos, não dá. acaba intimidando, mas essa que é a grande verdade. Pra gente mudar esse status quo da sociedade, tem que chamar pra dançar, não tem jeito. Eu queria mostrar um dado aqui. Ô, Rafa, você consegue colocar aquele slide? Acho que é da LESP. Porque, assim, é super interessante a gente também fazer uma timeline. Obrigado, cara. A gente fazer uma timeline dessa pauta das mulheres. E a gente vê que as mulheres começaram a votar em 1932. Não tem nem 100 anos, né? A Lei Maria da Penha, que a gente fala bastante, ela é de 2006. Exato. Pois é. Né? Então a gente vê ali, ó, sancionada a Lei do Feminicídio, 2015, né? Importunação sexual, 2018, ó. Enfim, e agora que a gente conseguiu ter 19 mulheres aí na LESP, enfim. Então, essa agenda da mulher na sociedade, no trabalho, em cargos de liderança, na política, até no voto é muito novo, né? Então, a gente precisa estar alimentando essa discussão todo santo dia, né? Enfim. Uma das coisas que eu queria perguntar para vocês, eu fiz algumas perguntas aqui para a inteligência artificial. E muito interessante alguns pontos aqui, né? Ele fala muito, principalmente, da questão do give back. Então, das mulheres que chegaram lá, liderarem essa pauta. É super importante elas virarem, como eu virei aqui, mentor da Perifa para Faria Lima, que é um pouco da minha história, mas também as mulheres, como vocês, fazer esse trabalho de give back e criar um senso de comunidade, né? Uma das coisas que eu vejo no mundo corporativo, assim, tudo bem, precisamos contratar mais mulheres, mas não adianta ter um processo seletivo só de homens para contratar mulheres. Não. Algumas empresas agora estão tirando o rosto das pessoas para fazer uma entrevista sem bias, aqui fazendo a tradução, sem preconceito. Vocês acham que é por aí? Eu acho, assim, eu tenho certeza que a grande força da mulher é o nosso coletivo. Né? Então, assim, a gente tem essa cultura machista patriarcal, ela veio com alguns tabus, alguns conceitos do tipo, mulher não é amiga de mulher. Né? Coisa que a gente escutava muito. A concorrência, né? São preceitos que a gente precisa quebrar, que isso é totalmente cultural, isso não é científico, isso não é verdade, né? Então, o nosso coletivo é a nossa grande força. Então, uma vez
que eu tenho, como eu te falei, eu tenho pequenos poderes, né? Eu tenho ali a força de um salário, eu tenho as minhas escolhas diárias e eu escolho sempre por uma mulher. Eu transfiro o pouco poder que eu tenho para uma mulher. Então, uma vez que eu vou crescendo, eu quero que outras mulheres cresçam comigo. É isso aí. Então, essa transferência, esse coletivo, para mim, é nossa, assim, é nossa força e é algo que a gente precisa usar em todos os momentos, em todas as dimensões da nossa vida, entendeu? E também trazer os homens para isso. Então, assim, a gente é uma comunidade, então vamos pensar no coletivo, e como a mulher pensa muito no coletivo, ela nunca vai pensar homem, mulher separado de homem, ela quer pensar no coletivo. Exato. Mas o que ela não quer é ser subjugada ou diminuída por aqueles homens que ela incluiu dentro do seu círculo de Perfeito. poder, entendeu? Uhum. Ela quer ser tratada com igualdade. Respeito. Inclusão, empatia. Não existe inclusão sem empatia. É a mesma coisa de você chamar por baile. Chamei por baile e deixei no canto do salão, entendeu? Você tem que fazer parte da história daquela mulher, entendeu? Você tem que mudar. Você escolheu. Eu, como homem, escolho fazer diferença, ou seja, mudar esse status quo de preconceito, eu tenho que tomar ações efetivas, entendeu? Eu tenho que me sensibilizar pela história daquela mulher. Exato. E aí eu vou um pouquinho além, você pergunta assim, é por aí que se contrata? A gente fazendo assim um sem rosto? Eu, nesse momento, eu vou arriscar falar que não. E por quê? Porque a gente vê, acho que a gente que está num programa de mentoria tal, a gente vê que a mulher, ela não sabe se vender. Historicamente, ela sempre se vê menos, ela vai falar que é menos, o currículo dela ela vai colocar com mais humildade, enquanto o homem fala assim, nossa, eu sou aqui, mas ele se vende como se fosse a última Coca-Cola gelada do deserto. Então, a gente não dá para falar assim, não, vamos tirar o rosto e contratar, porque a gente está num programa de mentoria, quantas vezes, Cíntia, que a gente tem que reformular o currículo inteiro e falar assim, você é essa pessoa aqui, ó. Ela fala, mas eu sou isso, Exato. você é isso e pode ser, você é mais do que isso, dá uma melhorada, tô te empurrando e você não se enxerga. Então, assim, nesse momento eu falaria não. E eu acho que, assim, a gente tem que fazer inclusão e diversidade para todos, todas, de qualquer forma. Mas a gente ainda está no momento, infelizmente, que a gente tem que olhar a mulher, como disse a Cíntia, a mulher negra, e falar, cara, a gente precisa pegar na mão e saber quem elas são, e pegar o currículo e falar assim, nossa, eu já achei o currículo bom, o que mais que a gente vai extrair dela? Ela deve ser muito melhor. O que eu não pensava antes. Eu confesso. Mas hoje, quando eu vejo o currículo de uma mulher, eu falo assim, ela deve ser bem melhor do que isso. Ô Dani, e por que você acha que a mulher ganha menos? Por que tem esse estigma do mercado? Ah, pagar menos para a mulher? É por causa da maternidade? A mulher é considerada mais frágil? O que você acha? Olha, Ti, isso é um assunto que eu acho que vem tanto já desde lá de trás, né? Mas uma coisa que é fato é o quanto que, para você ter ali uma mesma posição, uma mesma condição salarial, o esforço que a mulher tem que fazer para estar ali numa mesma competição, né, ou num grau competitivo do que o homem, né? Então, é como se, assim, o que ela precisa realmente manifestar e defender acaba sendo muito maior, né? Então, às vezes, até em termos de estudo, de comprovar conhecimento, experiência, excede se você comparar um mesmo homem que está ali passando ali por um mesmo processo, numa mesma vaga, né? Eu acho que sim, que a questão maternidade acaba influenciando, mas ainda por mais uma ótica, né, que o mercado tem, talvez ainda de não ter entendido a potência que uma profissional mãe pode ser dentro de uma empresa, né? O que você acha sobre isso? Olha, excelentes pontos, Dani, e acrescentando, a gente tem muito, em relação à diferença salarial, a gente tem muito da nossa história, né? As mulheres lá atrás, elas tiveram que entrar no mercado de trabalho por questão de subsistência, né? E aceitavam qualquer coisa que
ofereciam. Então, aceitavam um salário baixo. E daí foi caminhando e continuou no salário baixo. Então, o que e acontece? até- A gente se habituou a oferecer menos para a mulher e ela se habituou a aceitar menos. É porque na A gente tem que condição, mudar né? esse status quo, Sim. né? A gente tem que mudar esse mindset. E na história, a gente tiveram mulheres em diferentes áreas, indústrias, formações, que bateram o pé e falaram assim, não, eu quero ganhar o mesmo que o homem, eu jogo mesmo, eu trabalho mesmo, eu tenho as mesmas competências. E a gente sabe até que, estatisticamente, a mulher ela tem muito mais, ela tem parece que de 2 a 4 anos a mais de formação do Sim. homem para cada nível hierárquico, né? Sim, sim. Então, assim, ela é uma questão de autoafirmação, uma questão de trazer o currículo e falar assim, não, eu valho tudo isso, eu tenho tudo isso, entendeu? Uma coisa de falar assim, não, eu posso. Uma coisa importante é o seguinte, por essa educação machista, por essa sociedade machista, o homem, ele ganha a sorte da dúvida. Eu vou contratar você porque eu acredito em você. A mulher não. A mulher ela tem que provar. Então ela é contratada homem tem pela o benefício certeza. da dúvida, a mulher o não. benefício. A mulher não. Eu vou contratar você porque você já passou por tal empresa e provou. Você passou por tal empresa e provou. Você passou por tal empresa e provou. Então, eu tô contratando pela certeza e o homem a gente contrata pela dúvida. Então, a gente precisa mudar isso. Então, assim, o primeiro ponto para a mudança é ter consciência. Gente, quem sou eu para tratar com uma outra mulher? Que mulher eu sou quando eu trato com outra mulher? Que homem eu sou quando eu trato com uma mulher? Se a gente não perceber as diferenças que nós somos autores e autoras, a gente não muda, a gente não tem essa consciência, a gente não vai mudar. Né? Exato. E além disso, né, eu já estava falando com a Dani antes de você chegar, que tem a questão da mulher sempre aceitar o primeiro, né? Eu estava falando com 2 semanas atrás sobre essas estatísticas, então assim, já começa no problema da entrada. Então, quando a mulher ela sai do estudo, o primeiro emprego a mulher no primeiro emprego ela já aceita a primeira proposta e tá tudo bem, já aceitou, por essa sociedade machista de aceitar, né? Então, já vem do patriarcado de aceitação da primeira. O homem não. O homem sempre, desde criança, aprende a negociar. Eu não quero isso. Então, o que você quer? Então não sei o quê. Ele briga, tal, não. A mulher, ela não aprendeu a isso. E aí tem um outro ponto, que é a negociação. E aí eu brinco assim, porque... eu não vou falar os nomes das minhas amigas, claro. óbvio, né? Mas eu fico assim, elas assim, eu recebi a proposta e já fui pedir emprego, aí já pediu para sair da empresa, eu falei, mas cadê a carta proposta? Não recebi ainda. Eu falei, gente, ninguém pede para tudo. Aí eu fico orientando. E eu falei assim, pera, você deu uma negociada? Não, mas eu já vou ganhar um pouquinho mais do que antes. Já aceitei. Eu falei, mas e a negociação? Não, que negociação? Então, você vê que a família nunca ensinou Exato. as mulheres negociarem. Parece que ao mínimo sinal de valorização, você já está recebendo muito. Né? Muito. Eu achei muito bacana quando a gente já trouxe o ponto para falar da história, que hoje a gente está aqui levantando uma pauta, e nós, né, somos adultas, estamos aqui para dar continuidade e ajudar homens e mulheres adultos a quebrarem isso. Mas a gente tem de dar um passo atrás ainda e já começar esse processo com os nossos filhos, né? Com as crianças, Essa com as grande transformação. meninas, né? De terem voz, né? Bom, eu sou mãe de 2 meninas e eu me comprometi, né, a deixar um mundo melhor para elas, né? De fazer a minha parte, e dizer o que eu posso fazer para deixar para elas um mundo melhor do que o que eu encontrei. E o que eu sempre falo todos os dias, e desde bebezinhas para elas continuam sendo meio bebês, né? Porque elas têm 5 e 4 anos, né? Delícia. Mas é de dizer assim, elas têm voz. Tem voz. Pode falar não quero. Pode falar não gosto. Mas para a maioria de nós, hoje mulheres adultas, não foi assim. Foi lá atrás que começou a ser dito pra gente que não, você tem que usar saia. Não, você não pode fazer isso, você é menina. Você vai brigar? Você é menina, né? E aí, quando você extrapola um pouco mais essa bolha, nossa, meu Deus, ela é radical, ela é briguenta, aí ela fala alto. E aí não tem nada a ver, porque a gente está falando até de sentimentos, né, que nós tivemos.
que não foram nomeados, que não foi nos ensinado a sentir e a aprender a posicioná-los, né? Você vê que a pauta é longa, né, Ti? Nossa, Não. muito. Né? Mas é isso É longa mesmo. e deliciosa, porque Com são certeza. coisas que a gente precisa conversar e reconversar e conversar, né? Que trazer bom que a gente está levantando essa bola, assim, e a gente tem a oportunidade, né, de reforçar um tema como esse, né? Não, é super importante porque a mãe do Edu Lira fez muita diferença na vida dele. Nossa. Minha mãe fez muita diferença, né? Você trouxe aqui o dado, né? Somos 52% mulheres e Mãe mãe dos dos de 48, outros, 48%. dos outros 48%. Então, Exato. assim, na hora que o governo faz atividades sociais, o dinheiro vai para a mão da mulher, a mulher tem uma responsabilidade. Eu acho que a gente está na hora de... Seria fantástico a gente não ter que discutir essas coisas, né? Se fosse ao natural, mas a gente precisa dar luz. Trazer mais dados aqui para vocês debaterem. Segundo a Michael Page, eles fizeram um estudo do Women Technology e razões por ter um número tão baixo de mulheres, principalmente no segmento de tecnologia, principalmente na liderança. 38% é falta de inscrições por parte da mulher. Então a mulher não se inscreve. É aquilo que eu te falei, ela não se vê naquela Não se vê naquilo, então ela nem entendeu? vai. Nem né? É isso vai. aí. 37% ainda falta de oportunidade, então as empresas aí se liguem, precisa dar oportunidade. Tem uma questão de escassez de talentos femininos com conhecimento exigido e 17% falta de experiência necessária para ocupar cargo. E aí a gente volta para a academia, para a universidade. Por que o curso de ciência de computação majoritariamente masculino? Por que será? As mulheres não se sentem parte, elas se sentem intimidadas. E como é que a gente faz para quebrar isso? Chegar para uma menina, principalmente de periferia, quer fazer ciência da computação, quer ser engenheira de dados, vai. Mas eu vou entrar numa sala com 40 pessoas, dane-se. Entra lá e vai fazer seu curso. O que vocês acham desses dados aqui? Que eu acho que é bem a realidade, né? Que mudou em algum momento. Se a gente pegar historicamente, os cursos de tecnologia tinham muito mais mulheres. É. E não eram cursos de homens. Tem um curso de ciência da computação, acho que da USP, A uma foto, foto de 1975 a gente usa na nossa palestra, né? Interessante. Tinha 70%, sei lá. 80, eu acho. 80% de mulheres. E daí a gente não sabe também, né? Se eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, só que eu fiz ciência da computação e em 1993, me formei em 96, isso. Nós éramos 30% as mulheres. Então, né? Olha a diferença. Então, né? isso vem mudando, não sei, tá afastando as mulheres, né? Eu acho que assim, tem várias questões aí. Um incentivo de brinquedos para as meninas, uma série de coisas já desde a infância. Durante a adolescência, o que a menina ela é fomentada, acho que a questão do videogame entra um pouquinho, porque eu só tenho primo menino, então era videogame. Faz todo sentido. E a menina já fica meio assim, não sei o quê. Aí parece que ela se afasta um pouquinho mais. Não teve o incentivo dos nossos pais, tios, assim, a não ser que sejam aqueles que eram de tecnologia. A referência. Né? Mas assim, as referências que a gente tinha de tecnologia era de homens, né? Que estavam ali atuando. Eu, no meu caso, era. Então, assim, é um trajeto, se você botar aquele gráfico de novo, a gente podia tentar montar um gráfico assim, por que a mulher não foi diminuindo essa vontade de entrar em tecnologia, né? É impressionante, assim, a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente lê tanto, mas a gente não sabe o que aconteceu. Eu tenho assim, eu não tenho dados a respeito disso, porque realmente a gente não foi atrás, Eu não né, sabia Ju? desse dado, interessantíssimo. O Dessa que virada, aconteceu? né? O que aconteceu para ter essa inversão, né? Mas eu vejo que a gente, né, sempre, desde que a gente conhece a nossa civilização, ela tem sido machista, ela tem sido de empoderamento do homem e diminuição da mulher. Pode ser que ali no ambiente onde os homens começaram a ver tecnologia e entrar e fazer tecnologia, começaram a criar um ambiente muito nocivo para a mulher. E Pode ela ser. foi se distanciando, entendeu? E ela foi saindo dessa carreira. Eu pensaria dessa forma, né? E agora a gente está trabalhando para voltar, para dizer para ela, porque daí a gente tem gerações aí que desconsideraram a carreira de tecnologia na sua formação, né? Gerações de mulheres que desconsideraram. Então, estamos aí com o nosso projeto. Uma das coisas que
sociedade discute muito, não, o Brasil não é um país preconceituoso, enfim. Mas existe preconceito com as mulheres, né? Muito grande, né? Muito. E agora, sabe que é uma coisa muito crítica que eu acho que eu vejo é o seguinte, não é velado mais. O preconceito, ele é sutil. Que dentro das políticas de gestão corporativas, né, até públicas, tal, a gente, né, tem que a ética, né, a gente não pode, o preconceito não pode ser velado, isso é contra a lei, né? Então acontece muito sutilmente, daí fica mais difícil. Eu acho que é aí que está o nosso retrocesso. Está muito mais difícil combater o preconceito, o machismo estrutural, porque ele não é mais velado, ele é subliminar, ele é sutil, né? Então, assim, estão nos comentários, estão assim, não, mas deixa, não vou chamar ela não, vou chamar ele, sabe? Você não explica por quê, você não tem a discussão, você não tem a fala, né? Então, quando as pessoas me procuram, né, dentro dos meus ciclos e falam, homens e mulheres, e falam e agem com preconceito, eu nunca reprimo. Eu escuto, porque a gente tem que ter maneiras inteligentes de combater o preconceito, de qualquer tipo de preconceito. Então, assim, um agressor, uma agressora, um autor, uma autora de preconceito, ele tem que ser educado também, tem que receber informação. Se eu simplesmente criticar, interromper, acaba o vínculo de comunicação, então assim, eu não sei mais o que aquela pessoa vai pensar. Se ela mudou o pensamento ou se não mudou, eu nunca mais vou pensar. Então assim, você realmente tem que acolher e falar assim, não, gente, vamos lá, vamos pensar de uma forma diferente. Vamos pensar que ciclo eu tô? Eu tô no meio corporativo, então tá. Como que a minha empresa cresce, né? Porque a gente quer crescer em faturamento, em tamanho, né? Sim. Como que a minha empresa cresce pensando ali tendo um mindset de crescimento ou um mindset fixo, né? Será que a gente não vai revisitar nossos conceitos constantemente? Será que isso não é importante? Né? Então, você sempre traz para o diálogo, gente, porque a gente não pode interromper o diálogo. Fala assim, a pessoa vem com um comentário machista para cima de mim, e vem, né, porque para todo mundo é machista, né, então pode ser que sim, que está acolhido, né, eu falo assim, não, então, você não acha que a gente deveria, e daí você vai, ser parte para o diálogo, né, porque a gente, e a minha maneira também de lidar, cada um tem a sua maneira, né, eu acho que cada um tem que usar as armas que sabe, tem que lutar com as armas que sabe, né, então, eu acho isso importante, a gente manter esse diálogo. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito de falar, assim, o porquê não? Por que não ela? Né? Por quê? Então, questionar, porque às vezes as pessoas estão tão nessa consciência coletiva do, não, melhor o homem, ele, tecnologia, homem, tal, não sei o quê, que quando a gente joga essa frase, o porquê não, não que a pessoa, ela às vezes nem pensou no porquê sim. Então, assim, vamos lá, vamos pensar, tal, essas características, igual da mulher sobre a gravidez, né? Ela acabou de voltar da gravidez. Não, então, ela voltou. Por que não ela? Né? A gente já perguntou se ela quer, se ela não quer. Se ela não quisesse, são outros 500. Mas, por que não ela? Né? Eu acho que tem essa frase, a gente tem que colocar um pouquinho isso na nossa cabeça, de forma geral. Vou dar o último dado aqui, pessoal. A gente está dando muito panorama, o cenário hoje do trabalho da mulher no Brasil, mas é importante a gente entender o cenário para a gente tentar fazer alguma coisa diferente para a gente quebrar isso, quebrar essa regra, né? Mas eu vi aqui um dado super interessante que de 21 para 22, mulheres em cargos de liderança era 39, caiu 1% para 2022, 38%, ainda é um número super baixo. E eu já falei isso daqui mais de uma vez, a pessoa que mudou minha carreira foi uma mulher, que foi a Lúcia, que trabalha comigo aqui no projeto, que me deu todas as oportunidades, enfim, acho que a mulher tem até mais um tato, sabe, do que o homem, até para poder lidar com... A mulher é o coletivo, gente. Coletivo, para salvar, sabe? A nossa humanidade, a mulher tem a resposta. Não consigo ver de outra forma. Agora é o seguinte, como é que a gente faz para mudar isso? Como é que a gente pode promover a inclusão de mulheres em tecnologia, ou finanças, engenharia?
Enfim, o que a gente tem que fazer, meninas? Tilipa, deixa eu só somar, Claro, depois vocês claro. respondem. Não sei se vocês viram o pronunciamento do comissário-geral, né, da ONU, o Antônio Guterres, né, semana passada, acho que em comemoração, né, ao Dia da Mulher, que é comemorado em vários países, né? É mundial. Eles tinham uma referência de que para chegar na equidade de gênero ia se demorar 136 anos. Exato. Uou. Ele trouxe um dado, porque daí a ONU pesquisa e repesquisa, né, ela mede os seus dados, né, ela trouxe um dado no discurso da semana passada que esse número subiu para 300 anos. Então, quando você fala que caiu 1%, muita coisa, como a Sil comentou, muita coisa está andando para trás e a gente precisa entender por quê. Tá? Então, eu lendo o que eu leio e fazendo as análises, por exemplo, o preconceito encoberto, sabe? O preconceito sutil, para mim, é um dos grandes causadores desse regresso, desse retrocesso, né? Mas isso é um dado muito importante, gente. A gente quase triplicou, né? Ali foi 2,5 vezes que a gente vai demorar para ter essa equidade de gênero. E a gente está trabalhando efetivamente, mas por alguma razão a gente não está tendo sucesso. A gente não está mudando o curso da história. Achou interessante quando você traz isso de ser uma ação disfarçada, né? Que às vezes acontece. É importante a gente ver que tem os dados que são efetivamente ali contabilizados, mas o número de dados, o número real, ele é muito maior, né? Porque ainda o lugar de fala da mulher ainda é limitado, questão de ameaça, de medo e até mesmo de proteção a si mesmo. Tem muitas situações ali que ela acaba não se colocando, né? Não trazendo de verdade o que ela pensa, até para poder se proteger, né? Então, você vê, o que a gente tem aqui para falar, acho que foi muito bem tratado, de empatia, tem a ver com respeito desde o básico, né? De você poder ter ali até a oportunidade de se pronunciar caso algo tenha acontecido de errado com você. E hoje você nem isso pode fazer. Então, esse dado é um dado triste, porque apesar de hoje a gente ter muito mais acesso ao conhecimento, à informação, mais pessoas levantando, né, esse ponto. E se a gente ainda está andando para trás, é urgente a gente passar a rever, né, a nossa postura, a nossa atitude enquanto ser humano, acima de tudo, né? Exato. Exatamente. Saiu uma reportagem na Exame que falava do layoff das empresas de tecnologia e que a maioria das demissões foram com mulheres. Começa um dado aí. Aí eu vou trazer um outro dado, né? Eu acho que complementando tudo isso que a gente está conversando. 48% das mulheres já tiveram ou vão ter burnout, contra 26% de homens. Né? Então a gente começa a pensar por que a mulher tem tanto burnout e o homem tem muito menos. Rola muito a síndrome do impostor, né? Também, né? Rola a síndrome do impostor. E também rola essa parte assim, o quanto esse ambiente ele é inibidor para a mulher. Né? E a sobrecarga, né? A sobrecarga. Então, assim, será que quando chega num nível, ela olha, está sofrendo burnout, está ali sofrendo, e a mulher não fala, ou vê outras amigas, mulheres, manas, sofrendo. Ela desiste do cargo de liderança, sabe? Porque é muita porrada. Então, assim, até onde? Porque aí tem a mulher do coletivo, que ela tem uma empatia, que a gente está falando super de soft skills, e a mulher tem soft skills para dar e para vender. E aí chega num ponto que ela fala assim, eu não quero. Então, assim, eu acho que tem as duas vertentes. A síndrome do impostor, a mulher também tem uma coisa que eu já vi em muitas, que é assim, o que a Cíntia falou assim, não, eu vou contratar mulher, eu tenho que dar apoio para elas. Acho que, vou falar do mundo que eu vivo. 70% que fala assim, mas eu não quero ser vista como uma mulher que está dando mãozinha para a mulher, eu tenho que ser justa. Eu falei, peraí, mas justa no mundo que sempre foi injusto com a gente, você não acha que você tem que ajudar? Não acho. E é uma conversa muito assim além, que eu sempre convivi com muitos meninos, né, primos, aí faculdade, tal, não sei o quê,
a diferença, assim, o homem, quando fala assim, cara, o fulano, nosso brother, a gente precisa ajudar ele, mas ele é ruim, mas ele é nosso amigo, vamos ajudar ele, pô. Isso acontece muito. Não é muito, Ti? Nossa, eu falo, mas como é que contrataram esse cara? Porque é amigo e Do tal. fulano, Muito. mas é amigo, cara, a gente tem que ajudar. Caramba. Aí vai numa roda de rola mulher. mesmo. Ô, você viu a fulana, a gente tem que ajudar ela. Ah, mas, putz, não sei se ela é tão boa Ela é assim. tão crítica. Não, as mulheres são tão críticas com elas mesmas e com as outras. E é impressionante. Fala assim, não, gente, vamos lá, vamos formar o cara. O que eu falo, gente... Por que você não pode é o formar a coletivo. pessoa on the job? É que eu falo, a irmandade, né, do lado das mulheres. Então tem a fraternidade, tem a sororidade, né? Então a gente trazer a nossa união como a nossa força. É o que eu acredito, Mas é uma entendeu? prática. Então, assim, é isso que tá. É ter consciência. Gente, olha como o meu irmão agiu com os amigos dele. Nossa, como que eu ajo com as minhas amigas? Ter essa consciência, falar assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que está sendo feito. Ó, a gente não precisa ir longe. Você vai num churrasco com seus amigos, lá normalmente separa mulher de homem. Com os homens é natural. E aí, o que você tá fazendo? Porra, você trocou de emprego? Me fala aí. Vamos fazer um negócio, não sei o quê. Ai, você viu o investimento tal, você viu a casa, não sei o quê. O condomínio... essa conversa dos homens. Aí, quando você vai pra mulher, ninguém fala de profissão. Vocês já repararam isso? E aí, você trocou de emprego? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo agora? Como que eu posso te ajudar? As mulheres não falam sobre a carreira, ou sobre investimentos, ou sobre como melhorar a renda familiar. São assuntos que parece que a mulher, por causa disso, ela não se permite a conversar. Ela não teve o hábito, ela não teve a referência, não era assim que era falado na casa dela. E assim, claro que sabe, que tem casas e casas, que tem histórias e histórias, né? Mas quando a gente traz a grande massa, né, a referência da grande maioria, é nessa linha que você citou, Sil. Assim, não tem alguns tipos de conversa não caíam Na pauta. na rodinha da Luluzinha, simplesmente. E é muito dessa separar também, que eu acho também que a gente tem que falar assim, não, eu quero estar... A gente, né, de tecnologia, quem fez tecnologia só tinha muito homem, né? Então a gente sempre lidou com muita discussão nisso, né? Então é trazer essas pautas. O senso de comunidade é super importante. O Rick Chester, Rick, tô te esperando aqui, para de me enrolar. O Rick, ele fala isso, poxa, a melhor amiga da manicure não faz a unha com ela. Boa. Ela vira empreendedora, vou fazer unha, aí a melhor amiga dela não faz unha com ela, faz com outra pessoa e tal. Eu falo, caramba, né? O Rick fala isso, não é dado meu, tá, pessoal? Enfim, mas é interessante a gente olhar pro senso de comunidade, né? Enfim, mulherada. Até porque você vê assim, né? Tem dentro do empreendedorismo feminino também, né? Dizer a Ana Fontes aí, que é fundadora da Rede Mulher Empreendedora, ela traz um lema e defende isso com louvor de que quando uma mulher dá certo, ela não investe somente em si mesma. Ela retorna isso para a família e para a sociedade. Ela não é individualista, é o coletivo, como você trouxe, né? E isso precisa ser levado em consideração cada vez mais, a gente fugir daquelas regras de não, vou comprar de um homem porque é mais prático, homem é mais objetivo, né? Por quê? Né? Por que não ter sim ali a conversa, desafiar, porque mulheres também são práticas, mulheres também são objetivas. Todas essas características foram treinadas, foram ensinadas, e se foi ensinado para um homem, pode ser ensinado para uma mulher. Sem dúvida. Não há diferenças fisiológicas, biológicas que impossibilitem. Então, é uma questão da gente ter consciência disso, falar, não, vai ser, eu vou treinar, vou formar. Agora, vamos lá. Ser mulher em tech, depois quero que a Dani também fale um pouco da Bravo. Como é que é o trabalho de vocês lá para pegar essas meninas, não deixarem elas entrarem nesse círculo? A peteca cair. Não deixar a peteca cair. Isso aí. Porque eu gosto muito do tema mentoria. Talvez no Brasil está um pouco banalizado o tema, mas esse lance do empurrão, né? Eu fiz muitas análises antes de fundar o projeto. Falei, como é que eu cheguei aqui? Porque muita gente foi me empurrando, né? Lê esse livro, faz isso, faz aquilo e tal. Enfim, né? Então, tem algumas preocupações com a internet hoje, né? Eu
o pessoal fala que todo santo dia não tem milagre. Não caia nessas histórias de milagre. Pelo amor de Deus, sabe? Ficar rico do dia pra noite e tal. Cuidado. Enfim, é muito trabalho. Enfim, fazendo esse adendo aqui, como é que tá o trabalho lá do Ser Mulher em Tech? O nome é muito legal, né? O nome é muito legal. Conta um pouco do trabalho que vocês fazem lá. Tá, o Ser Mulher em Tech, ela tem 3 pilares principais. Começou com a mentoria, que a Cintia é a líder da célula de mentoria, que é justamente apoiar, direcionar tanto mulheres que já estão na carreira de tecnologia, quanto aquelas que não estão e querem ingressar em qualquer momento da vida. Então, esse é um pilar muito importante, porque a gente vê que elas não têm com quem conversar. E conhecer novas fontes de inspiração, que são as mentoras, tem sido essencial. E está gerando esse senso de coletivo nelas, né? E a gente vê que a gente vai plantando a sementinha, né, Si? Exatamente. Assim, tipo, plantou uma, tal, ela conseguiu, deu certo, ela vai fazer isso. Ela vai virar mentora em algum momento. Ela quer fazer parte do movimento, né? Aí outra parte importante do nosso projeto é pensar na sociedade, é pensar nas meninas que não têm acesso, que não sabem sonhar e não sabem que elas podem ter essa vida, né, ser uma mulher em tecnologia, que é a nossa célula de ONGs e escolas públicas. Então, que a gente leva as nossas mentoras, a gente leva as nossas voluntárias, a gente tem parceiros que eles vão lá, buscam as meninas, levam para o escritório, né? Quantos que não sabem? Nossa, tem esse escritório. Eu lembro que o meu segundo emprego, eu entrei lá na McKinsey, olhei para o escritório e falei, nossa, que lugar legal! E é lindo, né? É lindo, esse uau, que você não imaginava, uau, é o que a gente também quer levar, e as empresas estão entendendo que faz parte, é meio impressionar as meninas, talvez, mas se você não mostra impressionar, elas também não vão sonhar. Então, são as meninas que estão em ONGs, periferias, escolas públicas, que às vezes elas têm um acesso muito limitado à tecnologia e não sabem as grandes possibilidades. E esse ano a gente vai lançar o coach de mais 45, que é, na verdade, mulheres mais de 40, que elas não receberam a mentoria, o coach ou orientação para essa parte dos 40, porque também é um tabu, né? 40 anos, eu pensava assim... Etarismo, né? Eu falei, então, nossa, a gente está envelhecendo em tecnologia, né? Que é mais gritante ainda, né? Que tá sempre relacionado com gente jovem. Não, a gente passou esse gente final de menos semana. idade, né? Porque jovem todos nós somos. As meninas lá que zoaram a mulher de 40 anos, que ela deveria desmatricular, porque ela há 40 anos na universidade. Eu postei sobre isso. Cara, hello, né? Onde a gente está? Em que mundo? Então, assim, e é preparar essa mulher com mais de 40. Porque ela entra no ciclo de novo, mulher é diferente. Então, ela entra, ela começa a falar, eu passei dos 40. Será que a minha carreira já chegou onde devia chegar? Será que ela está no fim? É muito severo, é um auto-julgamento muito severo. É muito pesado. E aí ela entra muito severa consigo mesma. Dois fatores que eu falo que são muito importantes. A independência financeira, que ela nunca foi treinada para isso, né? Ela não sabe, e não sabe talvez às vezes fazer cálculos para isso, que é uma das minhas metas pessoais, fazer com que as mulheres tenham essa consciência. E a menopausa, gente. A menopausa, ela tira a mulher do eixo. Assim, tipo, ela entra, algumas até em processos de depressão, mesmo tendo cargos altíssimos, sabendo o que ela pode e tal, e ela precisa ter a consciência disso. E é algo velado. As mulheres, às vezes eu brinco com as minhas amigas, não sei o quê, tava de mau humor, aí eu só escrevo assim, amiga, linda, eu te amo. Você tá de menopausa, de TPM? É um horrível, né? Acho que o Thiago, você já deve ter falado assim, falar pra mulher, você tá de TPM é quase um tiro na testa, né? Tipo, mas assim, é algo que a gente também tem que trazer pra mesa e falar assim, cara, tudo bem, menopausa, mas tem como controlar essas coisas. Então, o coach mais 45 vem para trazer consciência também. Dar atenção ao tema, porque também está relacionado, né, à saúde física, emocional, um processo físico da mulher e não tem que ter vergonha de falar sobre isso, né? Até porque se a gente se cuidar, ter esse autocuidado... São gente... características humanas, igual o potencial homem de também, seguir. ele tem
ele tem distúrbios hormonais, e acho que a gente tem que também tirar esse negócio da masculinidade nociva, do tipo, eu não sou fraco, eu não posso chorar, eu não tenho sentimentos, Com certeza. eu sou a força, eu sou o poder, eu sou o dinheiro, eu não posso enfraquecer, porque senão minha família fica sem comida, sem dinheiro, sem teto. Eu acho que a gente tem que pular para a masculinidade saudável, onde que ele continua sendo homem, como ele gosta de ser, como ele é, pedindo ajuda, chorando, passando por problemas hormonais, passando por problemas de saúde, sabe? Ficando em casa e falando assim, não, eu preciso de um tempo para mim, porque não tá dando, entendeu? Então, assim, eu acho que é revisitar de novo, gente, consciência e revisitar e conversar, consciência e coletivo, né? Porque a gente não faz nada disso sozinho. Só queria acrescentar um negócio, mais informações, é quando a Cecília Marshall, que é a nossa fundadora, né, fundadora do Ser Mulher em Tech, lá atrás, tem 6 anos, né, o projeto, o que ela sentia, né, quando ela veio com essa ideia do Ser Mulher em Tech, ela sentia que as mulheres não escolhiam a carreira de tecnologia por não serem inspiradas, né, não terem referências, as referências tão importantes que a gente fala aqui, que não tinha dentro de casa, não tinha no ciclo de amigos, não tinha no ciclo da igreja, da religião, ou da turminha ali, né, quando discutia do futuro, ninguém falava de tecnologia. Então, ela começou, o primeiro passo era, não, eu quero inspirar essas meninas e mulheres que tecnologia é uma carreira para elas. De meninas, sim, também. E ela trazia... E ela, com muitos contatos, né, inclusive veio atrás de mim, veio atrás da Sil e de todas as outras, ela trouxe muitas executivas de tecnologia para falar. Então, ela começou escrevendo esses blogs, esses textos, falando da sua história. Não, eu vim lá da periferia, não, eu vim de uma família de 7 filhos, que não tinha dinheiro, entendeu? Eu vim de uma família abastada, eu vim de uma família rica, né? Mas eu tô aqui trabalhando e dando meu duro, né? Não é só por isso que tô vivendo um mar de rosas. Um mar de rosas, né? E assim, encontrei preconceito, mas combati, sabe? Encontrei também gente que me apoiou, que me levantou. Então, assim, essas inspirações foram muito importantes, assim, numa das células que a gente dá palestra para as ONGs e escolas públicas. A gente vê o espanto na cara das meninas. Nossa! Elas acham que a gente nasceu já executiva, assim, tipo, né? Nossa, e também assim, nossa, olha a tecnologia, que legal, que bacana. Eu tava pensando em enfermagem, mas agora eu vou ver tecnologia. Nossa, gente, isso me enche de orgulho. É isso aí. Maravilhoso. E você, Dani? Conta aí um pouco do trabalho que a Bravo faz. Olha, então lá dentro da Bravo, a gente é uma empresa de consultoria para tecnologia fiscal, né? Tem aí uma série de soluções, mas vale muito ressaltar aqui a iniciativa dentro de uma das unidades de negócio que nós temos para tratar de pessoas, né? O quanto todo o processo de contratação e alocação de recursos, né, nos nossos clientes sempre se deu, em primeiro lugar, pela competência técnica, né? Então, o quanto é bom, o quanto supre, qual é o conhecimento, né? E aí, quando você vai olhar na necessidade de troca, nunca é pela falta de habilidade técnica, né? Sempre é pela questão comportamental, né? Então, aí dentro dessa situação, a gente falou, por que a gente não pode quebrar a regra e virar esse jogo? Não passar, então, a contratar pessoas pelas habilidades, né, comportamentais, pelo soft skill, por quanto ela tem vontade de fazer acontecer e capacitar, né? E aí, dentro disso, surgiu o Programa Garra, né? E o Programa Garra, ele vem para apoiar jovens, né, de baixa renda, que são aí oriundos de periferia e tudo mais, e dá a eles uma imersão on the job, para formar aí os melhores profissionais em tech-stack, né? Então, essa é a nossa premissa. E está acontecendo, né, dentro da Bravo. É um programa onde a gente tem parceria com alguns institutos para poder fazer a contratação, a seleção prévia desses jovens talentos, né? E na empresa, eles passam por um processo novo de imersão e treinamento, né, para capacitação, para formação deles
desenvolvimento pessoal e técnico, para que eles tenham a possibilidade ali de vislumbrar uma carreira, né? E entender que eles são capazes, né? Não esperar somente pela faculdade, não esperar somente por ele já estar pronto. Então a gente falou, não, vamos pôr a mão na massa e fazer, né? E fazer isso acontecer. Hoje, a base de entrada, né, na Bravo já são somente esses jovens, né? Que aí, a priori, em parceria que a gente tem com o Instituto Proa. Então, eles já vêm ali previamente qualificados e capacitados, mas a gente dá essa carga para eles, pega na mão, abraça, vamos junto e ajuda eles a construir, né, a carreira, a construir o sonho de eles serem exatamente o que eles quiserem. Né? Então, a gente está junto, o que a gente quer dizer é, olha, a gente está com vocês, a gente está dando a mão para você. Você quer? Você tem força de vontade? Você quer fazer acontecer? Então, que a gente seja uma pista para você acelerar, decolar e chegar onde você quiser. Show. Sensacional. Gostaram, meninas? Muito, sempre. É uma conversa que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando. Tem assunto para falar até, né? Quem quiser Você achar a Suzana aí nas redes sociais, deixa aí. Ser Mulher em Tech, né? Tem um Instagram, a gente divulga bastante no Instagram, e tem no LinkedIn também, que acho que são as duas fontes mais importantes de comunicação com a gente. Então, eu, sil.fumura, também como no Instagram, e Silvana Fumura no LinkedIn. Quer deixar aí Bacana. também? Quero. E também quero deixar um recadinho Vai lá, olha Do programa de essa câmera mentoria. aqui, do ó. programa de mentoria. Essa câmera é sua. Então, pessoal, é o seguinte, a Sil falou sobre o Ser Mulher em Tech, nossas redes sociais. Quem quiser me contactar, eu sou Cíntia Delábio, então é Cíntia com Y, C-Y-N-T-I-A, sem H, Delábio, D-E-Lábio, L-A-B-I-O. Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E a gente vai ter a nossa 4ª edição do programa de mentoria do Ser Mulher em Tech, né, que vai começar no 2º semestre, mas as inscrições começam dia 31 de março e vão até dia 2 de maio, tá? Então, você que tem uma amiga, uma irmã, uma mãe, uma tia, uma prima, ou você mesmo, entra lá nas nossas redes sociais, no Instagram, vai ter o formulário de inscrição dentro desse período, não esquece, 31 de março a 2 de maio. Se inscreva, que a gente vai olhar com carinho o seu caso e a gente tem aqui uma gama de voluntárias super poderosas, executivas da área de tecnologia que estão aqui para ajudar vocês nessa trajetória e conseguir sucesso na carreira de tecnologia. Obrigada. Maravilhoso. Dani, quer deixar aí contatos, recados finais? Com certeza. Bom, eu convido todos se quiserem conhecer mais, né, sobre o Programa Garra, a gente está no LinkedIn, está no Instagram, @Programa Garra. E o meu contato, pode me procurar por Dani Guerra, vai ser um prazer poder me conectar com você e juntos a gente ajudar a transformar vidas e impactar vidas, jornadas, através da educação e do trabalho. Uau! Beleza, pessoal? O João, Rafa, tem QR Code aí na tela aí para divulgar. A nova plataforma do DPFL está ficando sensacional. Então, quem quiser se inscrever lá, construímos em cima de no code. Agradecer o Zaguetão, que fez um trabalho espetacular, que a gente vai poder acompanhar a jornada do jovem. A gente mostrar para as empresas, esse jovem está lendo mais, ele voltou para a escola. A gente criou um processo de gamificação que ele vai passando de fase. Isso é muito bacana. E o módulo final, a gente faz uma simulação de entrevista, né, para ele chegar o mais confiante possível. A gente está conversando com várias empresas para ser parceiro do nosso projeto. Bolsas de universidade estão rolando. A gente está numa fase muito, muito, muito legal. E também tem o QR Code. Quem quiser dar um suporte financeiro também para o DPFL, vai lá. As empresas que quiserem ser apoiadoras do projeto. QR Code tá aí. Para encerrar aqui, meninas, com a brincadeira, eu tento fugir de polêmica aqui, mas foi muito engraçado o vídeo daquela menina falando, olha, mulheres, vocês que colocam o marido para lavar louça, vocês estão podando o seu marido. Vocês viram isso daí? Eu vi isso, gente. Eu vi. Gente, é demais, né? Não, engraçado. E eu acho que ela tá falando com ninguém, né? Parecia que ela tava numa entrevista e ela, olha...
Foi muito, muito engraçado, né? Se você vai olhar, eu fui por curiosa, acabar olhando ali o perfil, né? Porque e aí, realmente, a maioria dos vídeos, ela tava como se estivesse numa entrevista, né? Ali exato. com alguém, tipo, deixa eu te falar uma coisa, né? Pô, a gente tá na luta Deixa eu te falar aqui, uma né, coisa. pra fazer essa Mas igualdade, sempre vão ter né? as forças inversas, né? Impressionante. Sempre vão ter as forças contrárias, né? Sempre, A gente só precisa ser mais forte, entendeu? A gente precisa falar mais, né? Colocar a pauta para discutir e sempre conversar muito a respeito, sabe? Tem que discutir sim em casa, tem que falar, tem que conversar. Não é receptivo, há grupos que são, então procura, né? Por exemplo, o DPF L, o Ser Mulher em Tech, a Bravos, assim, tem tantas outras comunidades onde você se sente incluída e incluído, né? Então, assim, bora lá atrás de gente para escutar a gente. Porque o caminho nunca vai ser a gente pensar em acabar voltando para trás, né? Ou acabar se anulando, se sobrecarregando em função de uma pauta que não dá mais para sustentar hoje, né, gente? Assim, a gente tem que pensar em parceria, né? Em somar forças, acho que em todas as nossas relações, né? E eu acho que o mais importante, sempre respeitar. Não só sem se anular, mas também não anular ninguém. Com certeza. Com extremismos. Eu, particularmente, sou muito contra extremismos. Então, a gente tem que educar. Trazer conhecimento, igual você trouxe um monte de dados aqui, a gente discutir e trazer conhecimento para que a gente consiga, com base nisso, fazer as mudanças possíveis, né? Importante. É isso. Beleza, pessoal? Vai lá no canal do Quebrando a Regra Podcast, faça sua inscrição, dê like, divulgue esse conteúdo aí para chegar nas meninas e meninos também, para aprender, né, de todo o Brasil. E eu não acredito em outra forma, além da educação e emprego. Beleza, pessoal? Esse foi mais um Quebrando a Regra Podcast, finalizando a 3ª temporada. Agradecer aqui o apoio da Live Sports, da galera do Ecossistema 7. Agradecer a todo mundo que tá aqui atrás dessa sala, Rodrigão, Rafa, João Palomino, Luciano, Fabão, enfim, obrigado. Sensacional. Mais de quase 30 episódios aí no ar. A gente utiliza esse material aqui até nas nossas mentorias. Obrigado demais pelo apoio. Live, tamo junto. Até o próximo episódio do Quebrando a Regra. Tchau, tchau. Tchau.